comandos elétricos e CLP nível 2, módulo 2, de 3. Vamos falar hoje de um assunto que é também utilizado aqui na Ascent, que é controle de processo, e esse controle de processo é usado em qualquer aplicação, tá? Até residencial, para controle de qualquer coisa. E a gente começou do digital, a gente agora vamos falar mais um pouco do analógico, ok? E começando com dicas de boas práticas de programação. E aí, para deixar o seu programa com o máximo de informações, a gente utiliza nomes simples e fáceis na lógica do programa e resolver de forma mais simples possível. Não ficar criando aquele programa enorme com um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, se a gente tem um problema, a gente tenta resolver da forma mais simples possível, né? E que, apesar de serem regras simples, né? De você fazer a coisa fácil, bem identificada, bem documentada, infelizmente, muitos não as respeitam e acabam criando programas de difícil interpretação, documentação incompleta, não atualiza a revisão e depois o usuário final, pessoal de processo, operação, manutenção também, acaba tendo muito mais dificuldades para poder resolver o problema, tentar fazer uma melhoria, e isso acaba gerando muitos transtornos, né? Um atraso de produção, perda de produto e etc. Tá? Então, um programa bem feito, menos suscetível a erros e que vai fazer fatalmente o mau funcionamento do sistema, do processo ou do equipamento. Tá? E aí aqui, ó, para exemplificar, tem uma parte do programa aqui que é bem simples. Você bateu o olho aqui, o que a gente vê? Né? 2 partidas direto. E você precisa de um tempinho, porque você bate o olho e fala, o que essa instrução aqui quer dizer? Tag 2, tag 6, né? Então, você não vai saber, no primeiro momento, para que serve. Agora, ó, a mesma lógica, só que desta vez comentada, né? Isso que quer dizer o comentário. Ó, eu tenho aqui na Network 1 a função dela, que é para ligar o motor 1, na Network 2 para ligar o motor 2, e aí aqui, ó, as variáveis todas comentadas, né? Ou seja, aqui, ó, o meu I0.1 é um botão que desliga o M1, o Q0.1 é o motor 2, e o selo dele, ó, tá aqui. Muito simples, né? Você bate o olho aqui na lógica, já fica mais fácil de entender. Então, isso são as dicas, né, de boas práticas de programação, que, infelizmente, eu já vi muitas vezes esse tipo de problema. Pegar uma máquina, às vezes antiga, documento está de qualquer jeito, não atualizou, e a lógica sem comentário nenhum. Você gasta um tempão até você entender o que está acontecendo para depois tentar resolver o problema. Intertravamento ou interlock. Quando queremos evitar que 2 saídas atuem ao mesmo tempo, é comum usar a técnica do intertravamento, que consiste em colocar na linha de programação de cada bit de saída um contato fechado invertido. Ou seja, esse comando aqui, ó, ele é um comando de reversão. A primeira network é para ligar o motor no sentido horário e a segunda network no sentido anti-horário. Então, a gente sabe, né, que para fazer isso, a gente precisa inverter a fase lá no comando de potência. E se você fizer isso de forma sem uma proteção, o que pode acontecer? Nessa inversão, você pode acionar os 2 contatos ou as 2 saídas ao mesmo tempo, os 2 contatos, não, né? Os 2 contatores ao mesmo tempo, e você vai causar um curto-circuito, tá? Então, essa técnica aqui já garante muito bem, né? Mas a gente também usa
lá no comando, né, nas contadores de potência, tem um intertravamento mecânico. Tem um vídeo que eu mostrei lá em comandos elétricos nível 1, de um contador da WEG, e aí tem um momento lá que os dois contadores, antes de se conectarem, tem uma pecinha que vai no meio. Aquela pecinha era um intertravamento mecânico. Então, se eu consigo proteger o comando fazendo a lógica aqui com o interlock, né, utilizando aqui um contato fechado aqui da saída que eu quero acionar e vice-versa, né? Tá vendo? Q0.1 intertravando Q0.2 e um contato fechado de Q0.2 intertravando com Q0.1, né? Mas se uma pessoa chegar lá no local e apertar com uma chave de fenda o contator que está desligado, ela vai fechar o curto, né? Então, por isso que o pessoal desenvolveu o intertravamento mecânico. Obrigado. Gerenciamento de alarmes, controle operacional cada vez mais com foco no operador, entendendo isso como um fator importante, desde a segurança operacional até a gestão eficiente do ativo, os alarmes de processo ganham destaque e exigem a aplicação de ferramentas para a sua administração. A gente já teve vários acidentes, muitos em indústria química, petroquímica, por ter dúvidas na interpretação dos alarmes, falha de alarme, excesso de alarmes. Em plantas muito grandes, a gente tem uma equipe que fica constantemente fazendo o ajuste do gerenciamento de alarmes, né? Para quê? Que quando você faz, principalmente alguma intervenção preventiva na manutenção, você desliga o processo, a tela enche de alarmes. E isso, muitas vezes, é difícil, né, para você ficar gerenciando. Nós já tivemos aqui, por exemplo, na Ascente aqui em Osasco, uma vez já gerou mais de 3.000 alarmes, né, numa falha que ocorreu, e o pessoal ficou aqui um tempão tentando tratar essas falhas, né, e outros lugares aí eu já vi, numa outra empresa de polímeros, que gerou mais de 5.000 falhas ao mesmo tempo. Diferente daqui, a gente não precisava ficar tratando aqui uma por uma, tal, né, gerando os incidentes. Mas o pessoal ficou maluco. O que faz? Aquele monte de falha, o que aconteceu? Na dúvida, né, lá, medida de segurança, o pessoal tinha os procedimentos de análise no local, tá? Aqui, por exemplo, a gente vai olhar a pressão da água. A gente, além de olhar no sistema de automação, na nossa ronda, a gente vai lá e olha local, né? Por isso que é importante, nas rondas, a gente verificar a leitura dos equipamentos no local. De preferência, né, no processo, ter o sistema analógico, né? Além de a gente ter o nosso digital aqui automatizado, lá no local, você tem uma informação analógica, que no caso aqui, a nossa pressão. Na dúvida no sistema, como já aconteceu de indicar pressão baixa, a gente foi lá no local e olhamos um manômetro analógico, né, que ele funciona mecanicamente, né, analógico não é a palavra correta, sim, ele funciona de forma mecânica. Então, a gente olhou lá a pressão normal e a gente viu que era um problema de automação. Então, são detalhes que precisam estar muito bem amarrados com a engenharia que desenvolve, com a gente da manutenção e infraestrutura e quem opera. Apesar de aqui ser um pouco diferente, né? A nossa infraestrutura, ela também é operacional, né? Muito mais operacional do que na manutenção. Então, cabe a nós, né, ter essa comunicação com quem desenvolveu e um programa para a melhoria e garantia dos alarmes. E aí aqui tem um exemplo de uma refinaria da Texaco, que em 94 apareceu
um sistema com alguns alarmes que estavam mal dimensionados e causou um acidente lá, né? Que, no caso, teve uma queda de um raio e aí atingiu a refinaria. Esse raio foi bem longe, mas mesmo assim deu um problema. Infelizmente, 5 horas, né, antes, apareceu esse problema e começou a afetar o sistema. Os operadores não conseguiram identificar o problema, e aí os alarmes foram gerando uma ocorrência atrás da outra, e olha, em média, a cada 2 segundos, que aí eles não conseguiram processar nada, né? E saber o que estava acontecendo. E essa ineficiência da Texaco em priorizar os alarmes, 87% deles possuíam alta dose, né, de prioridade. E as características da interface gráfica também contribuíram de forma determinante para a ocorrência do acidente, né? Se eles tivessem tido um procedimento seguro, né, numa ocorrência dessa, eles poderiam ter evitado o acidente, né? Causou um grande prejuízo esse acidente, a explosão que aconteceu, mas por ser um final de semana, não teve óbitos, né? Só algumas pessoas que acabaram se machucando, tá? Então, a gente tem aqui com o que ocorreu, o que já ocorreu várias vezes e o que pode ocorrer, né? A gente tem uma forma de classificar os alarmes. Isso é uma matéria muito importante na hora de desenvolver, saber exatamente o que vai gerar o alarme, se tem necessidade mesmo, e de forma correta e segura, né? Então, cada projeto precisa definir esses níveis de alarme, né, conforme a necessidade, e aí pode variar, né, e prestar muita atenção nas exigências de segurança e as características de cada equipamento ou processo. Então, aqui, eu achei um documento que fala de 4 níveis básicos, mas aí, conforme o processo, ou cada política de empresa, pode variar, tá? Mas aqui, umas que são bem simples, que tenho certeza que mais de 95% das aplicações, a gente pode utilizar esses tipos de alarmes aqui, ou níveis de alarme. Então, esse nível 4, ele impede o funcionamento de qualquer função, e a gente insere uma série na lógica, tá? Eu sempre disse que para parar o processo ou a saída, sempre usar em série, e para ligar em paralelo. Então, ó, tudo que desliga está em série, e tudo que liga está em paralelo. Você tendo isso em mente, já fica mais fácil na hora de resolver um problema, tá? Às vezes pode ter alguma situação ou outra ali que acaba gerando um conflito aqui, que você precisa fazer algumas mudanças na lógica ali, porque se está em paralelo com um, aí desliga o outro. Mas, no geral, para ligar, você faz comando em paralelo e desligar em série. Então, a gente insere em todas as linhas de comando a saída de instrução, que aí, no caso, eu chamei ela de BEM, botão de emergência. Ou seja, quando ela estiver em 1, todas as saídas aqui vão para 0, ou seja, desliga. Tá? Aqui eu coloquei um motor, aqui outro motor, e aqui eu coloquei VSOL de válvula solenoide, tá? Só para ficar mais fácil o entendimento aí. Nível 3, desliga os equipamentos também, e esse nível normalmente é usado para desligar sistemas de energia, como compressores de ar, sistemas hidráulicos de potência, como é o nosso caso aqui. A gente já desliga o disjuntor direto. Tem situações que você já desliga a energia da soft starter. Tem aplicações de segurança que você já coloca uma contadora mesmo para arrancar a energia da soft start ou do inversor de frequência. Principalmente a norma que é NR12, tá? Depois anotem aí, pesquisem a norma de segurança em operação de equipamentos e sistemas. Norma NR12, ela trata da segurança. Esse nível de segurança da NR12, ela, a grosso modo, mas é muito bem isso mesmo,
Se você quiser se acidentar na máquina, a norma, se ela for bem aplicada no equipamento, você não consegue. Se você quiser lá trabalhar no açougue, tá? Você trabalhando lá no moedor de carne, você tentar pôr a mão lá, e se esse moedor de carne ele estiver dentro da norma de segurança, você não consegue machucar sua mão lá. Então, tem dispositivos que atendem isso. Teve muitos acidentes em panificação, naqueles rolos de passar massa, imprensa na indústria, lugares que você corta peças, né? Você vai numa siderúrgica, o pessoal precisa cortar lá o tarugo, então tem toda uma segurança que você faz em volta dessa serra que você não consegue entrar lá dentro. Se você entrar, o sistema tem que parar imediatamente. Uma prensa hidráulica, por exemplo, se ela está em modo lá automático, batendo lá, prensando, né? Modo contínuo. Se ela está adequada à norma de segurança, na hora tem uma contatora, além do circuito de operação, você tem lá um contator para fazer o liga e desliga. Nesse caso da prensa, você vai ter que ter 2 contatores de segurança, ou seja, ligados em série. Se falhar um, você garante o outro, né? Então, tudo que você pensar para programar atendendo às normas de segurança NR12, tudo você tem que fazer duplicado. Então, vai botar um botão de emergência, tem que ter 2 contatos fechados. E mais um relé de segurança lá, que ele fica monitorando esse sinal, né? Contatora, 2 contatoras, além da contatora de programa. Elevadores. Atendendo essa norma, o elevador que transporta pessoas, eu já fiz um projeto para uma construção civil, e aí tem aquele elevador de carga, mas ele se enquadrou como elevador transporte de ser humano. Por quê? Porque o operador está lá dentro dele, né? Ele não consegue operar por fora. Ele é um elevador de carga, e lógico que eu já vi muitos, inclusive eu mesmo já usei elevador, esses de carga na obra, para poder se locomover de um andar ao outro. Mas pela norma, como está adequado, você pode, mas o uso específico dele é para transporte de carga. Mas como tem a pessoa lá dentro que opera, então você tem que atender às normas da NR12. E aí são 2 motores que ficam trabalhando ali, um em conjunto com o outro. Tá? E aí aqui, a gente falando novamente, né, aplicado em situações extremas que colocam em risco vidas humanas e integridade de equipamentos. A gente já teve problema com robô no ano passado, um mais recente que teve foi numa lavadora, numa cervejaria, o cara estava fazendo manutenção, não estava bloqueado, aí o cara acabou perdendo a vida lá dentro, né? Então, esse nível de segurança é bem crítico. Impedimento de início do ciclo, nível 2. Este nível normalmente é usado para situações que não necessitam interromper imediatamente o funcionamento do equipamento, mas sim evitar o novo ciclo automático que já foi iniciado. Ou seja, a prensa, de novo, ela foi e deu a batida. Ela bate e volta. Na próxima, se ela detectou o problema, ela não vai mais voltar. Eu dei esse exemplo, mas pode ser que ela até, dependendo do sistema, ela já para no meio do caminho. Mas por que tem que ficar evidenciado isso? Dependendo da análise, o cara coloca ela no nível 3 ou no nível 2. Ou em 2 situações distintas ali, conforme o que aconteceu. Então, ela vai dar a batida, volta e fica esperando. Enquanto você não lá vê o que aconteceu, às vezes o cara chega lá, abriu o portão sem querer, da célula. Abriu e fechou. Aí ela foi, terminou, viu que fechou, então ela terminou o ciclo. Mas enquanto você não ir lá, verificar o que aconteceu e apertar o botão de reset, por exemplo, ela não inicia um novo ciclo. Nível 1, somente informativo, usado para classificar os alarmes que não forem incluídos nos níveis acima. Aqueles alarmes, por exemplo, de manutenção preditiva.
equipamento está entrando em desgaste. Ou a gente tem aqui um sensor de que quando... Acho que aqui a gente não tem, não. Aqui na Sente a gente não tem, pelo menos em Osasco não. Quando o filtro de ar está muito sujo, lá do fancoil, por exemplo, aí você tem lá um pressostato que, dependendo quando chega lá no nível de sujeira, né, ele indica que você precisa trocar o filtro, mas ele não para o equipamento por causa disso. Tá? Então, um exemplo desse, a gente não tem aqui. Eu já trabalhei em outros sistemas que a gente monitorava isso, tanto dos fancoils como da tomada de ar da sala, né? A gente ficava lá monitorando lá. Quando aumentava a pressão, né? Quer dizer que o ar tendo dificuldade para entrar dentro do ambiente, então ele já mandava o alarme lá para a gente. Ó, precisa trocar o filtro, tá? Entre outros alarmes mais simples aí, e eu dei esse que é o que a gente usa bastante aqui na Sente, no sistema de refrigeração, só para vocês saberem que dá para ser perfeitamente aplicado isso daí. Tipos de variáveis. Tipos de variáveis no PLC da Siemens, quais as diferenças e como converter essas variáveis e valores entre os diversos tipos, tá? Então, aqui, algumas somente nos modelos de CLP da Siemens, tá? Mas tem muita informação aqui que usa em todos os tipos de CLP, tá bom? BOL, que é a que a gente usa mais aqui ultimamente para o nosso comando digital, que assume dois valores, tá? 0 ou 1, ou seja, um bit. O int, que é um inteiro, tá? Ele usa para criar números, né? E é uma palavra, tá? Uma palavra inteira de 16 bits. E aí você tem o uint, que é inteiro, mas sem sinal. Observe a diferença aqui, ó, que você tem o int. Então, ele varia a possibilidade de chegar com 16 bits, tá? Você consegue fazer uma variável com menos 32.768 a 32.767, tá? E o int é um inteiro, mas ele é sem sinal. Ele é limitado, ó, tá vendo? Você só consegue fazer do 0 até o 255, tá? Isso é um número mesmo, tá? Aqui é já convertendo ele para decimal, tá, pessoal? Informação também que nós já tivemos lá no comandos elétricos de nível 1, tá bom? Aí você tem aqui o sint, que é o small inteiro, tá? Ou seja, small é de pequeno, tá? E aí ele varia aqui, ó, de menos 128 até 127. Ou seja, é uma palavra de 8 bits, tá? E aí aqui, ó, você tem o int, só que é o dint, duplo inteiro, tá? E aí, ó, como ele é de 32 bits, ó, eu não sei nem falar esse número aqui, ó, mas é bem grande. Não sei falar esse número, gente, não vou me arriscar, mas vocês estão vendo aqui, ó, que é bem grande, né? Com 32 bits, dá para você fazer muito mais coisas com esse daqui. Aí aqui, ó, o real, tá? Que é um numérico com ponto flutuante, ou seja, ele usa a vírgula, tá? Esse número aqui, ó, que eu mostrei para vocês aqui, ó, 2Z mais 12 aqui, ó, é um número hexadecimal, tá? E aqui também, ó, é um número hexadecimal, também com 32 bits. Aqui já dá para você fazer bastante coisa já, você usando a vírgula aqui também. Que é, por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente vai falar hoje, eu quero variar a temperatura com set point de 22,5, aí você vai usar um número real para você fazer isso, ok? Aí aqui, ó, L real, né? Ele é igual, porém, ele é maior o número da palavra, né? O tamanho da palavra, uma palavra com 64 bits. Isso aqui, pessoal, por que muda aqui, ó?
que influencia, né, o tamanho da palavra? Em resolução, tá? Hoje em dia, nossos computadores, comparados antigamente, a gente tem uma resolução muito maior usando memórias com 32, 64 bits. 8 bits era aqueles videogames que só viu um pauzinho, assim, você consegue fazer só quadrados, né? Que é você desenhar ali praticamente um quadrado, desse quadrado você vai juntando. Então, 8 bits é bem limitado. Para dentro da automação, 8 bits, se eu quiser uma aplicação pequena de controle, consigo usar 16 bits. Se eu quiser, que nem aqui, por exemplo, a gente vê lá que a variável de controle de transmissor de temperatura, elas são 5 casas depois da vírgula. Então, esse tipo de precisão que você precisa resolver, aí você vai usar 32 bits, 64 bits, tá? Aí aqui, o char, que é uma caractere única, tá? É uma palavra, 8 bits, tá? Então, você vai ser limitado. Ou você faz uma letra maiúscula, faz uma letra minúscula, ou você escreve um número, ou você consegue escrever um algoritmo, um algarismo, tá? A string, você já consegue escrever um texto, tá? Ela vai de 0 a 254 bytes, tá? E ela é variável, né? O tamanho da frase que você escrever é o tanto de memória que você vai utilizar. Então, ela é limitada, não dá para você escrever um texto lá. Então, você precisar de um texto, vai precisar de mais bytes, tá bom? E aí nós temos aqui o time, que é o input de temporizador. Isso daqui vocês vão ver. Lá no Cadcimo, você só colocava lá o tempo que você queria, programava, né? Se ele queria, tem lá um campinho que você colocava lá, você queria em milissegundos, segundos, né? E aqui, nesse caso, que a gente está falando do controlador da Siemens, você tem que escrever lá, né? Tem uma variável que mostra lá o T. Aí tem aqui a hashtag, aí você tem que escrever lá, ó, assim mesmo, ó, 5ms, ou seja, 5 milissegundos, T, hashtag 5 segundos, 5 minutos, ok? E assim sucessivamente, e utiliza 32 bits da memória do controlador. Aí aqui, eu já tinha mostrado um pouquinho, mais ou menos, das instruções que a gente tinha disponíveis lá, né? Então, eu já deixei aqui que cada pasta dessa aqui tem, né? Aqui é uma genérica, aí aqui é o BitLogic, que é as que a gente mais usa, contato normalmente aberto, fechado, bit de saída, aí aqui estão os temporizadores, né? Tom e TOF, aqui são os contadores, os comparadores, tá? Aqui, ó, a gente pode usar instruções matemáticas. Se na tua lógica você precisar fazer alguma conta de qualquer tipo, né? Subtrair, somar, dividir ou multiplicar, você tem aqui as instruções matemáticas. Mover uma informação, tá? Você consegue fazer isso. Converter em aplicações aqui que a gente usa os controles analógicos, a gente usa bastante aqui essas conversões, tá? Program Control, a gente usa algumas instruções para níveis mais avançados, tá? E lógicas de operação. E aqui, entre outras aqui, que eu quero passar um pouco, porque eu não vou me adentrar muito, mas, né, essas aqui, ó, instruções estendidas, que são instruções mais prontas, como por exemplo, aqui, ó, a do P&D, que é o que a gente vai usar. Aí tem uma aqui, ó, que é de controles de precisão, né? Como, por exemplo, em robótica, você vai usar muito isso daqui, controle de eixo e tal. Aqui, PWM, se você quiser simular uma saída de inversor de frequência. Se tiver com cartão lá da saída digital rápida, você consegue praticamente criar aqui um controle de velocidade, tá? E, finalmente, o tema do curso de hoje,
Eu dei essa introdução antes, porque tem coisas que eu citei e eu falei, não falei lá atrás, então vai confundir a cabeça do pessoal. Eu vou falar de coisas aqui, então foi importante eu citar um pouco mais claro aqui para poder dar a sequência aqui no entendimento do controle P&D, tá? Como utilizá-lo em aplicações que exigem um controle mais preciso, tá? Então, para entender o que significa, PID, ou PID, Proportional, Integral, eu coloquei aqui, integral, né? E derivativo, acabei escrevendo em português. Mas é proporcional, integral e derivativo. E para explicar isso, tem um exemplo que a gente vai utilizar para melhor compreensão, que é você dirigindo. A maioria das pessoas dirigem ou vê um motorista dirigindo, né? Então, ele está lá na estrada, tentando manter uma velocidade e a uma distância definida, né? Então, a gente está dirigindo, o que o pessoal sugere como medida de segurança, né? Você ter lá uma distância de pelo menos 2 carros, né? Entre o carro da frente, mais ou menos isso, né? Então, você quer manter essa distância e com uma certa velocidade. Quero lá dirigir nessa distância segura e com um limite de velocidade lá. Vamos supor que a rodovia é 100 por hora, eu quero andar 100 km por hora. Tá? Então, o P é a proporcional, tá? O carro a uma distância X, tá vendo? Ó? Essa distância aqui que eu quero manter é a minha distância X, tá? E aí, quando ele começa a ficar mais longe, aí você começa a apertar o acelerador, tá? Proporcional, para ele chegar de novo a essa distância. Mas você precisa acelerar de um jeito que acabou passando do ponto. E aí você diminuiu essa distância entre o carro. Tá? E aí você tem que tirar o pé do acelerador e muitas vezes até pôr o pé levemente no freio. Tá? Então, você vai ficar constantemente fazendo isso. Acelera, desacelera, freia, acelera, tentando manter a velocidade constante e a distância que você determinou, que no caso aqui, no nosso exemplo, uma distância segura. Tá? Então, a aceleração que é imprimida ao pisar no acelerador para ganhar a velocidade e alcançar o veículo é chamada de ganho ou proporcional no controle PID. Veja que se o ganho for muito alto, você passa do ponto. E se ele for muito baixo, você fica muito longe. Então, você precisa ver essa oscilação para cima e abaixo do set point, né? Que aí, no caso, o que é o set point? É o valor que a gente determinou que o controlador vai atuar. Então, se eu quero uma velocidade X, então o meu set point é essa velocidade X, ou seja, velocidade 100 km por hora que eu desejo, o set point vai ser 100 km por hora. E o nosso controle vai tentar manter o mais regular possível o valor que você determinou. E assim também vai para temperatura, pressão, vazão. A integral. A integral, ela ajuda a você a recuperar a distância, ou seja, o tempo maior, né? E mantê-lo de forma precisa. A integral, no nosso exemplo, seria você estar a uma distância maior que o x, tá? Do veículo à frente e pisar levemente no acelerador, tá? E a distância x e mantendo-a mais suave do que apenas o proporcional acelerando e desacelerando. Então, você vai com um pouco mais de frequência ali acelerando, mas não muito e nem pouco, mas com uma certa frequência. O tempo que você faz isso ali, menos. Aperta menos e solta menos ali. Então, você fica ali, não tira o pé e nem também aperta de uma vez. Tá? Então, esse procedimento pode ser comparado ao tempo integral do controle PID. O derivativo. No controle PID, a derivada ela é usada para eliminar o erro acumulado na integral. Ou seja, o nosso exemplo seria que você perceber a distância, crescer ou decrescer rapidamente, e impedir que essa distância fique maior. Ou seja, o derivativo
ele age para diminuir a oscilação em torno do set point, tornando o menor possível. Ou seja, se você ficar assim toda hora, apertando e desacelerando, então ele vai ajudar a você fazer menos isso. Então você vai apertar um pouco mais, soltar um pouco menos, em menos vezes. Ou seja, a repetição que você vai ficar fazendo isso. Observe como é importante o loop de feedback, né? O que é o feedback? Realimentação do sistema. Se removermos o loop, ou seja, no nosso exemplo, o olho do motorista no velocímetro, estaremos entrando em controle de loop aberto. E, nesse caso, teremos que controlar a posição do carro com os olhos fechados. Tá? Então, você, dirigindo o carro com o olho fechado, você não vai saber a distância que você está do carro, que velocidade, né? E aí, fatalmente, você vai acabar colidindo ou ficando muito para trás. Tá? Então, aqui, ó, a gente observa que aqui é o set point, é a velocidade que a gente quer. Aí aqui é o motorista fazendo a função, né? Ele propriamente dito. Aqui, em que posição que o acelerador está, como o ângulo de aceleração afeta a velocidade do carro. E aqui, né, essa informação aqui, se ela é uma subida ou uma descida, né? Se for uma subida, você tem que apertar mais, se é uma descida, você tem que desacelerar. E aqui, ó, é o resultado de tudo isso aqui que você está fazendo. O resultado vai ser a velocidade do carro. Tá? E aí, o feedback é isso aqui, ó. O que você olhou no velocímetro, a distância do carro, vai ver o que precisa fazer aqui, ó. A velocidade do carro vista pelo velocímetro, tá? Então, o que você vê, conforme o feedback, a realimentação do processo todo, é que você vai tomar uma ação. O que você vai fazer? Está muito perto? Desacelerei. Está muito longe? Acelera. Então, nesse exemplo, o feedback é o olho do motorista. No motor de precisão, por exemplo, aqui na Drups, qual que é o nosso feedback? É o tal dos picapes. Né? O picape, pode ver, se o picape dá pau lá, a máquina para. Por quê? Ele fica constantemente vendo a velocidade da nossa carga, não é o nome correto, né? Que é a nossa energia rotativa lá, então ele fica de olho nessa velocidade. Falhou o sensor, ele vai e desliga. Por segurança, ele já vai e desliga tudo. Quando ele dá falha, é como se fosse o motorista ficou cego e tem que parar o carro ali, porque senão vai acontecer algum problema mais grave, tá? Então, como em um sistema de controle industrial, o controlador toma os sinais, né, que é o PV, a variável do processo, valor real que pode ser coletado, tá, que é a saída aqui, tá, por um sensor de temperatura, por exemplo, um termopar. Vocês receberam um documento hoje, se não leram, depois eu peço que leiam, tá? O que significa o termopar, que é um tipo de sensor de temperatura, o set point, que é o valor que você desejou, né? E então, coloca esses sinais numa caixa preta e calcula a saída do controlador. Essa saída do controlador é enviada, então, para um atuador que se move ou aqui eu coloquei um move, né, que é uma palavra que vocês vão ouvir em programação, para realmente controlar o processo. Então, ó, veja bem aqui, ó, é o mesmo ó, aqui, só que agora de uma forma mais técnica, né, mais precisa. Tá? Então, você tem aqui o teu set point, que ele subtrai o valor do processo, a informação que ele recebeu, do set point, e vai gerar um erro. E aí, com base na proporcional, na integral e na derivativa, ele vai fazer os cálculos para que você tenha uma resposta mais precisa para ficar estável o teu controle. Não ficar abrindo e fechando, acelerando, desacelerando, aumentando ou diminuindo, tá? Então,
essa função aqui, ó, da transferência do processo, vai resultar na temperatura, aqui no caso, do forno. Então, ele vai receber o feedback, que é o transmissor de temperatura. Por que eu estou falando transmissor? Porque entre o controle e o sensor, você precisa converter esse sinal. Então, vai ter um sinal lá, dependendo do que for, então, um PT100 ou um termopar, que tem essa informação nos documentos que eu passei para vocês, e o erro aqui, o sistema receber, vai gerar um novo erro, vai fazer todo o cálculo e vai fazer o ajuste, se preciso diminuir a temperatura, aumentar a temperatura. E fica ali no loop, né? Até chegar na temperatura desejada. Aqui, né? Estamos interessados aqui no que essa caixa preta realmente faz e quais são os cálculos proporcional, integral e derivativo que, a partir da medição do valor do process variable, são aplicados de forma com que o sistema atue para que o valor chegue no set point. Tá? Então, esses cálculos chamamos de modo de controle, que inclui o PID, tá? E, novamente, aqui, ó, todo o loop para poder executar essa função, que é controlar a temperatura no valor que você deseja. Para evoluir o nosso entendimento, vamos ver abaixo, de forma simplificada, como o PID atua no sistema de controle de temperatura. Veja que o diagrama em blocos, nesse caso, é exatamente o da figura anterior que a gente utilizou para apresentar a velocidade do veículo. No entanto, detalhamos um pouco mais o bloco. Vocês podem ver que o bloco para a velocidade lá do nosso exemplo no início foi bem mais simples. E aqui, ó, já foi uma coisa mais técnica, mais complexo, que é o que a gente usa no dia a dia para fazer esse tipo de controle. Lembrando já, vocês, já logo de antemão, que isso aqui, para fazer na mão, é extremamente difícil. Se você tentar fazer isso, você pode parar o teu processo. Se for uma coisa simples, ok. Mas um lugar de precisão, você vai parar, você pode causar um acidente. Por isso que o controle, já no mínimo aí 15 anos, ele consegue fazer o ajuste fino automaticamente. Você pode até colocar uma configuração inicial. Tem cálculo para isso, tá? Gera até matéria para a faculdade. Isso aqui é matéria de faculdade. É uma das matérias que o pessoal reclama muito para fazer, tá? Então, a aplicação dela é extremamente complexa, tá? Mas os controladores estão aí, né? A tecnologia está aí para ajudar a gente. Agora, com base no que a gente falou, eu hoje criei aqui, para não tomar mais tempo, tá? Ó, já estamos há mais de meia hora falando só do controle PID, tá? Que é extremamente importante. Depois a gente precisa pegar mais conteúdo e estudar isso para ficar na mente, tá? E vou mostrar para vocês hoje o passo a passo, já com as fotos. Embora eu fiz isso no controlador, tá? Eu vou mostrar o passo a passo direto aqui e eu vou mostrar para vocês no final o que eu fiz, tá bom? Então, como já está o passo a passo aqui, vai ser mais rápido falar. Não vai ter erro, igual eu vou ficar tentando mostrar para vocês lá. Não vai ter erro, o negócio está funcionando. Então, não vai ter problema. Então, eu mostro no final ele funcionando e aqui eu mostro o passo a passo, tá bom? Já com toda aquela parte do TA Portal aberto, né? Já criado um controlador que tem entrada e saída analógica e tal, você já vem aqui e adiciona um bloco. E observe, tá? No caso aqui, o controle PID, tá? O bloco PID, ele trabalha em paralelo aqui com a OP1, tá? Então, você vai clicar no botão aqui, Add New Block, vai escolher aqui, ó, o Cyclic Interrupt, tá? Que precisa ficar atento aqui, ó, ao cyclic time dele, tem que estar exatamente
no mesmo time do controlador. Nesse caso aqui, a controladora que eu escolhi estava em 300. Então, gente, isso aqui eu levei um pau até chegar e descobri que tinha que ser 300 aqui. Tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Por que eu demorei para descobrir isso aqui? Questão boba assim, ó, que acho que é matéria de quinta série. Escolheu, clica OK. Aí vai aparecer aqui a loja, você pode dar um nome, né? E aquele mesmo esquema, arrasta e solta aqui, né? Aqui nós temos alguns tipos de P&D, e aí a gente vai escolher aqui essa Compact, que é uma universal, ok? Clica aqui em OK. Observação, não sei se eu vou comentar aqui em algum lugar, mas outro pau que eu levei, versão, tem que estar a versão correta aqui. No meu caso, na 15.1, teve que ser a versão 1.2, e antes estava numa versão superior aqui, 3.2. Isso foi outro pau que eu levei para aprender também. Então, já estou dando a dica monstro master aqui, para quando vocês forem fazer o de vocês. Abrir as configurações, aqui eu já estou com o bloco P&D na linha. Abre as configurações, vai aparecer essa tela aqui, tá? E aqui, ó, o tipo de controle, tá? Você escolhe, no meu caso aqui, ó, pode ver que tem várias opções, tá? Eu escolhi temperatura. Ele automaticamente aqui já muda para percentual, desculpa, de percentual ele já muda aqui para graus Celsius, tá? Na hora que eu tirei o print aqui não pegou, mas já vai aparecer automático aqui, graus Celsius. As configurações podem variar conforme a aplicação do programa. E no nosso faremos apenas algumas alterações. Ou seja, tá vendo? Ó, esses dados aqui, ó, para o nosso exemplo, eu não precisei mexer. Mas dependendo da aplicação, você precisa mexer, tá? Um exemplo aqui, ó, é você colocar aqui um limite para a saída. Suponhamos que eu não quero que a minha saída passe de 50%. Entendeu? Ou 90%. Eu não quero que a válvula lá fique 100% aberta. Então, você pode colocar um limite aqui para isso, né? Ou vai rodar, imagina, a minha bomba, estou com inversor de frequência lá, tá? Então, minha bomba não pode rodar menos que 30%. Meu, tá no mínimo 30%. Então, o controle pode ficar rodando 30%. Nunca vai parar. Tem que estar sempre girando. Então, tipos de problemas que você pode configurar aqui, ok? Aí aqui, você vai clicar aqui no ícone de comissionamento, tá? Que ele vai fazer os pré-ajustes que eu falei para você. Ele vai pegar lá os três blocos B e D, vai fazer o pré-ajuste antes de liberar a tua saída. Então, quando ela já vai sair, ela já vai, quando tua válvula começar a modular, teu motor começar a girar, ele vai já sair mais controlado. Não vai sair oscilando, depois desse pré-comissionamento que a gente vai fazer aqui. Clica aqui no botão Start. Aqui, ó, clica novamente no botão Start para fazer o pré-tuning. O outro botão é as medidas, né? Ele vai gerar aqui, ó, um gráfico, tá? Vai ficar medindo aqui o teu set point, que vai ser fixo, né? A entrada, então, sei lá, tá agora aqui, tá escolhido para 50 graus, set point. E aí tá a temperatura ambiente, sei lá, 19 graus, 15 graus. Hoje tá frio pra caramba aqui. Ou lá, pessoal do Nordeste, 30 graus, então eu quero que chegue a 50 graus, ou vice-versa, conforme for o valor. Ele vai aparecer aqui. Ó, observação, tudo isso que eu estou fazendo é dentro do TA Portal, tá? Então, se tiver alguma coisa diferente lá no Step 7, por exemplo, então pode ser que seja algumas coisas que sejam diferentes, tá? Então, aqui estou fazendo o TA Portal e outra. Tudo isso aqui sem usar um controlador físico e sem usar EHM. Vai funcionar só com o bloco
do P&D. Ok? Aí, cliquei lá no Tune Mode. Ele começou aqui a fazer o processo. Observa aqui, ó, a saída ainda está em 0, tá? E ela só vai começar a modular quando ele terminar esse pré-tuning aqui. O controle, depois que você fez o pré-tuning, ele vai colocar aqui, ó, System Tuned, né? Ou seja, já está finalizado e o controle operando. Observe que a saída aqui, ó, já está modulando, tá vendo? Ó? Tirei algumas fotos que ele já vai modulando ali e tal, vai chegando e fica avaliando ali conforme o processo. Ok? Aí, depois que ele fez os ajustes, você pode ir lá embaixo, lá, e ver como que ficou os parâmetros, tá? Tá vendo aqui, ó? A proporcional 1.6. Aí aqui, ó, o tempo da integral da ação 5.524 segundos. A derivativa 960 segundos. Ou seja, bem lento. Aí aqui, coeficiente, 0.1. A proporcional, 0.8. Aqui, ó, a ação em 0. E o sampling time do tempo aqui, ó, do algoritmo, do P&D, né? Algoritmo P&D, 115 segundos. É muito lento, gente. Eu vou falar para vocês, eu tive que vir aqui e gastar um tempão, com base na experiência que eu tenho, fui chutando os valores aqui, fiz manual e deu muito mais certo. No caso de exemplo aqui, mas eu aconselho fazer o pré-tuning. Se não ficou bom, faz de novo, sempre deixando um controlador, né? Um robô fazer essa parte, que é muito mais garantido. Ok? E aí, ó, ele, onde eu mostrei para vocês aqui, ó, cadê aqui? Tá vendo aqui? É um gráfico que você consegue acompanhar a evolução do teu processo. Tá? Tá pronto? Ó, pode ver que aqui, ó, as osciladas que ele deu aqui, ó. Isso aqui, cara, dependendo do processo, você causa um acidente, tá? Então tem que ficar bem esperto com isso aqui, ó. Tá vendo? Você tá com 90%, o bicho despenca para 30%, depois ele sobe de novo. Então, isso são coisas que no comissionamento a gente tem que ficar muito atento. Conselho, não sair partindo em automático, tá, pessoal? Sai manual, devagarzinho, solta 20% lá de saída, aí vê o que acontece, 30%, vai na manha. Comissionamento é para isso aí mesmo, para sair devagarzinho, ajustando, para evitar algum tipo de dano, equipamento, acidente, tá? Então, outra dica aí de boas práticas, tá? Tenham calma para executar, tenham informações, estudem bastante antes de fazer um controle qualquer. Isso até vale, pessoal, que nem muitos estão fazendo engenharia, tem que fazer o seu TCC lá, quer fazer uma placa, quer fazer um controle, tudo, já tem isso em mente das boas práticas e da segurança principalmente. Tá? Então, no controle P&D, a PV é subtraído. Antes de eu falar isso aqui, é isso aqui. Para o TIA e Porto já vai funcionar aqui e acabou, tá? No controle P&D, o erro é multiplicado por 1, 2 ou os termos do P e D calculados, dependendo de quais são ativados. O D é muito pouco utilizado, tá? Então a gente muitas vezes usa PI, tá bom? Então as ações de controle de erro resultantes são somadas e enviadas para a saída do controlador. Então, ele analisa esse erro, toma uma ação e vê o que acontece quando ele recebe feedback para saber o que vai fazer novamente. A saída do controlador vai para o atuador, né? Característico do processo, aí pode ser um inversor de frequência, uma válvula proporcional, e conforme o comportamento, a temperatura vai dar uma resposta, e pelo feedback, entramos no loop novamente. A função se adapta a cada tipo de processo e se diferencia em termos de comportamento, dependendo de cada aplicação. Os modos P e D de controle
podem ser usados em combinações diferentes, conforme abaixo. Ou seja, o P é às vezes utilizado, o PI é o mais utilizado na indústria, em diversas aplicações, o PID às vezes é utilizado e PD raramente é utilizado. Então, estudem. Não deixa Netflix roubar o tempo de vocês, não. Tá tranquilo, de boa, tira um tempo para o estudo lá. Se dedica no teu conhecimento, que você só tem a ganhar com isso. Tá bom? E por que eu... Pode ver que eu não estou preocupado aqui em mostrar para vocês como que eu fiz isso. Eu vou fazer isso semana que vem, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês como que configurou e vamos se dedicar um pouco como que faz EHM, pode ver que eu não mostrei nada, porque eu quero deixar para o final, que aí eu vou focar no TA Portal. Tem informação lá, tudo, mas eu vou focar, vou abrir ele direto. Depois vocês veem o conteúdo lá, tá bom? Tem algumas coisas aqui que está diferente, por quê? Porque eu já carreguei isso antes, tá, pessoal? Então, pela primeira vez, vai aparecer algumas informações, mas, como eu já rodei uma vez, vai aparecer outras. Mas vocês já vão bater o olho e vão saber o que fazer. Ó, PLC já está rodando. Vou baixar aqui, vamos monitorar. Viu que eu cliquei no ícone aqui, né? Por que eu não cliquei no outro aqui? Porque já está configurado já. Então, você já sabe o que fazer. Já quero vir logo aqui e, ó, tá vendo? Ó, vem aqui no medidas, né? Measurement, quer dizer medidas. Outra coisa também, pessoal, a gente precisa se dedicar em inglês, né? Nossa empresa aqui, a gente faz bastante coisa em inglês, então, dedique-se ao inglês. Importantíssimo. Vai fazer a diferença. E aqui, ó, tá vendo? Ó, é o Start Tuning, tá bom? Vou dar o Start nele aqui. Por que não rodou? Porque aqui, ó, para ele funcionar, tem que ter uma diferença bem grande do set point para a entrada. Então, ó, tem que vir aqui. Então, vou colocar aqui, ó. 50. Esqueci desse detalhe, por isso não funcionou, tá? Precisa ter uma diferença grande entre o sinal de temperatura e o set point. Senão, não funciona, tá? Característica do PST da assim, tá vendo? Coloquei a diferença grande aqui, aí já começou a fazer o progresso do pré-tuning, né? Pode ver que a saída aqui, ó, tá em 0. Ó, ele colocou aqui algum erro. Acho que é porque ele identificou que não tem nada aqui. Então, vamos lá.